O livro de Salmos está cheio de revelações do Senhor Deus, que anuncia mistérios desde a fundação do mundo. Dentro do livro de Salmos, nós podemos encontrar várias profecias do Senhor Deus. E por isso, neste estudo, estarei lhes falando de profecias no capítulo 91 de Salmos até o capítulo 99, pois estes capítulos estão falando a respeito de várias coisas proféticas. No capítulo 91, versos 1 ao 4, vai dizer o seguinte: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Em Apocalipse de capítulo 12, verso 6, verso 13 ao 14, vai estar em conexão com o livro de Salmos e vai dizer o seguinte: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O livro de Salmos, no capítulo 91, fala a respeito da grande tribulação. Veja que é dito que o Senhor livrará o seu fiel do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando o texto diz que Deus livrará o seu fiel do laço do passarinheiro, isso não significa que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque observe que o salmista, ele diz que debaixo das asas do Senhor, o cristão estará seguro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nos 7 anos, que é a última semana de Daniel, o Senhor irá levar parte de suas testemunhas para o deserto, conforme dizem os profetas. E por isso que o livro de Apocalipse nos diz que a mulher, que é a igreja, vai para o deserto e fica lá pelos 3 anos e meio finais dos 7 anos. E repare que o contexto diz que a ela é dada as duas asas da grande águia para que ela venha fugir para o deserto. As duas asas da grande águia representam as duas testemunhas, mas a cabeça da águia representa o Senhor Jesus. Na metade dos 7 anos, uma parte do povo de Deus estará no deserto, mas outra parte da igreja não irá para o deserto, mas irão dar as suas vidas pela causa do testemunho de Jesus. Veja que em Apocalipse de capítulo 11 é falado sobre as duas testemunhas. E quem são elas? As duas testemunhas é uma porção, uma parte de judeus e gentios das duas casas de Israel que estarão no poder e no espírito de Moisés e de Elias. Veja que está no poder e no espírito de Moisés e de Elias quer dizer que o Espírito de Deus que agiu em Moisés e Elias vai estar agindo no povo no tempo do fim. E embora em Jerusalém as duas testemunhas, venham a morrer na metade dos 7 anos, todo o povo de Deus, judeus e gentios, são duas testemunhas do Senhor. Porque nós, a Igreja de Deus, somos testemunhas do Senhor Jesus. E várias testemunhas irão para o deserto. Isaías, no capítulo 27 de seu livro, revela que o local do deserto fica desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E neste lugar estarão os cristãos, vivos até a volta de Jesus. E não somente os eleitos estará lá, mas também aqueles que são das nações, os quais irão restar para serem governados por Cristo e pela Igreja nos 1000 anos do reinado de Jesus sobre o mundo. Em Êxodo de capítulo 19, versos 1 ao 6, vai dizer o seguinte: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você, Moisés, falará à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, falará aos filhos de Israel. O livro de Êxodo, no capítulo 19, fala que no passado, o Senhor, quando tirou Israel da terra do Egito, ele disse que os tirou de lá por meio das asas da grande águia. Sabe que essas duas asas da grande águia eram Moisés e Arão, que eram duas testemunhas diante de Deus. Mas essa história irá se repetir no futuro, porque esse mundo é o Egito, o faraó desse mundo é Satanás, e Satanás tem autoridade sobre as nações. Mas Deus irá mostrar maravilhas, como nos dias em que Israel subiu da terra do Egito. Pois assim como Israel saiu da terra do Egito, assim também o povo de Deus irá para o deserto, conforme diz no livro do profeta Oséias. E quando vamos em Isaías de capítulo 43, versos 19 ao 21, o Senhor vai dizer: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no deserto. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. O Senhor, por boca de Isaías, promete fazer surgir água no deserto, que é o local longe do sistema tecnológico de inteligência artificial. Veja que o Senhor, em Apocalipse 12, fala que a mulher ficará longe da vista da serpente. Essa vista da serpente representa as câmeras do sistema do anticristo para perseguir o povo de Deus. Mas o Senhor, a verdadeira e fiel testemunha, irá tirar parte do seu povo das nações, para que parte de seu povo seja conduzido ao deserto, onde vários do povo de Deus irá ficar longe da vista da serpente. Em Salmos 91, versos 5 ao 7, vai dizer o seguinte: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O livro de Salmos continua abordando o que irá acontecer na grande tribulação. Veja que o Senhor quer nos dizer que, embora na grande tribulação caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, o povo de Deus, que irá para o deserto, não será atingido, porque o povo de Deus irá para longe do sistema da besta. E nos versos 8 ao 10 vai dizer o seguinte: Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque disse: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O salmista continua dizendo que o povo que irá para o deserto irá fazer do Altíssimo a sua morada. E por que isso irá acontecer? Isso irá acontecer porque as pessoas terão que abandonar o conforto das suas casas. E por isso elas terão que fazer do Altíssimo o refúgio delas. E quando a gente vai em Oséias, no capítulo 2, versos 14 ao 15, vai dizer o seguinte: Assim diz o Senhor: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Em Oséias, o Senhor fala sobre dar uma porta de esperança para o seu povo. Isso está ligado com Apocalipse de capítulo 3, onde o Senhor promete abrir uma porta no período dos 7 anos para a igreja ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Senhor Jesus promete que abrirá uma porta no período dos 7 anos e que a igreja será guardada da hora da provação, isso quer dizer que o Senhor Jesus, no período dos 7 anos, dará um escape para parte da igreja e para o deserto. E isso revela que aquilo que aconteceu no passado com o povo de Israel irá acontecer com a igreja no futuro, porque assim como Israel segundo a carne saiu da terra do Egito para ir em direção ao deserto, assim também o Israel segundo o Espírito, que é a igreja, será levada para o deserto, onde o faraó deste mundo, que é Satanás, não irá lhes atingir com seus exércitos inimigos. Em Apocalipse 16, versos 1 ao 6, vai dizer: Ouvi vinda uma grande voz do santuário de Deus, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera, da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto,
e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. O salmista, no livro de Salmos, diz que nenhum mal e nenhuma praga chegará à tenda do povo de Deus, que faz do Altíssimo o seu refúgio. E por que isso acontecerá? Isso acontecerá porque na grande tribulação as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. Mas essas pragas não irão atingir o povo de Deus. Todavia, o ímpio sofrerá a praga que vem do Senhor, porquanto os adoradores da besta irão sofrer com as pragas que virão da parte de Deus para eles. E quando a gente vai nos versos 11 ao 14 de Salmos 91, vai dizer o seguinte: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O salmista diz que os servos de Deus, que amam a ele, estes irão para o deserto. E por isso, meus irmãos, nós temos que amar ao Senhor e não as coisas deste mundo. E como podemos amar ao Senhor? Nós amamos ao Senhor guardando os mandamentos de Deus. Porque Jesus disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E por isso, irmãos, nós temos que amar ao Senhor, pois os fiéis que irão para o deserto terão que abandonar o conforto do sistema, o conforto que o sistema lhe oferece, para que sejam conduzidos ao deserto, e tudo isso acontecerá porque eles, os cristãos que irão para o deserto, conhecem o nome de Deus. E entenda que conhecer o nome de Deus de maneira profunda é entender o Evangelho de Cristo, pois compreendendo que o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, nós temos que andar como Jesus andou nessa terra, para sermos aquilo que Ele é hoje. E hoje Cristo está ressuscitado dentre os mortos. E quando a gente vai em Mateus de capítulo 24, versos 30 ao 31, vai nos dizer o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja que o texto de Salmos 91 fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem em seus caminhos. Saiba que, embora esses salmos revela que Cristo é a escada de Jacó, na qual os anjos sobem e descem a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e aqueles que hão de herdar a salvação são os filhos de Deus, esse salmo também revela que depois da grande tribulação, o Senhor dará ordem aos seus anjos, eles serão enviados para reunir os escolhidos, e isso revela o arrebatamento da igreja. E quando a gente vai para os versos 15 ao 16 do Salmos 91, vai dizer o seguinte: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E quando a gente vai em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 57, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Derrotada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o salmista, no livro de Salmos, fala que o povo de Deus será glorificado, terão longevidade de vida e a eles será mostrada a salvação. E o que isso significa? Isso significa que depois da grande tribulação, a grande tribulação é o período de 3 anos e meio finais dos 7 anos, depois dos 3 anos e meio finais dos 7 anos,
Os eleitos que não passaram pela morte serão glorificados, porquanto esse salmo também fala dos eleitos que ficaram vivos até o retorno de Cristo. No entanto, a igreja que morreu irá ressuscitar e será glorificada também. E por causa disso, toda a igreja terá vida eterna em si. E por isso que terão a longevidade de vida, que é a imortalidade na revelação do texto. Pois a salvação do Pai será mostrada à igreja. Mas o interessante é que salvação neste contexto, na palavra do hebraico, significa Yeshua, que é Yeshua, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Salmos nos mostra que existe a salvação do Senhor preparada para se manifestar no último tempo, que é a glorificação dos corpos por meio do Yeshua de Deus. E nisso vemos o nome do Senhor Jesus Cristo sendo revelado a nós. E quando a gente vai na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também sereis manifestados com ele em glória. O apóstolo Paulo fala que nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo. E por isso temos que hoje viver como ressuscitados dentre os mortos, pensando nas coisas que são do alto, onde Jesus está. E isso nos mostra que em Cristo morremos para o mundo, mas estamos vivos para Cristo. E embora nós ainda não morremos literalmente na carne, e não ressuscitamos literalmente na carne ainda, devemos viver o mistério da fé. Saiba que ainda nós podemos entender através desse texto de Colossenses que vários da igreja irão morrer literalmente na carne e que a vida desses está escondida juntamente com Cristo, em Deus. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, voltar com poder e grande glória, então esses que morreram literalmente na carne ressuscitarão em glória. E isso está ligado com o Salmos 91, porque o salmista fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Entenda que essa parte não somente fala dos eleitos vivos, que ficaram vivos até a volta de Cristo, mas numa outra camada de revelação, essa parte está falando também daqueles que estão mortos. Mas embora estejam mortos, a vida deles está escondida em Cristo, que é o esconderijo do Altíssimo. Mas quando Cristo se manifestar na sua volta, então eles serão glorificados, conforme diz Colossenses de capítulo 3. Mas como já havia mostrado, há versos adiante de Salmos, capítulo 91, que fala a respeito dos eleitos que ficaram vivos até a volta de Cristo. Mas todos, tanto os mortos como os vivos em Cristo, serão glorificados na volta do Rei Jesus. E quando a gente vai para os Salmos 92, versos 1 ao 15, vai dizer o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Porque me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a perversidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a perversidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O livro de Salmos, no capítulo 92, fala sobre a realidade dos sacrifícios da tarde e da manhã, que são os sacrifícios espirituais, que é o fruto dos nossos lábios, porquanto essa é a realidade da sombra da lei de Moisés, servo de Deus. Isaías
versos 18 a 24, no capítulo 29, vai dizer o seguinte: Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da perversidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão os santos de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. No capítulo 92 de Salmos, é falado sobre as obras das mãos de Deus. E isso está ligado ao que Isaías no capítulo 29 falou sobre a santificação do nome do Senhor. Saiba que o profeta Isaías, ele fala sobre o livro do profeta Daniel, porque fala sobre o livro selado. Porque no livro do profeta Daniel é dito que era para ser selado as palavras do livro do profeta Daniel. E esse, meus irmãos, é o livro selado. Mas o Senhor disse que os surdos ouvirão as palavras do livro selado, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. E por isso que o profeta continua falando que quando os homens conseguem entender as palavras do profeta Daniel, eles se alegram no Senhor Jesus, porque compreenderam que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, em razão de que o livro de Daniel fala do Messias sendo morto depois das 69 semanas, que são os 483 anos. E por isso que depois dos 483 anos, o Messias, Jesus, havia morrido, mas ele ressuscitou e subiu aos céus. O livro do Apocalipse, ele é o que tira o selo do livro do profeta Daniel, porque é dito em Apocalipse para João não selar as palavras do livro do Apocalipse. Ou seja, o livro do Apocalipse ele vem para tirar o selo do livro do profeta Daniel. O profeta Isaías fala que o tirano, que é o anticristo, será reduzido a nada, porque ele será derrotado pelo sopro dos lábios do Senhor Jesus, conforme diz em Isaías capítulo 11 e em Daniel capítulo 8. O profeta continua falando sobre a santificação do nome de Deus e como devemos santificar o nome do Senhor. Nós devemos santificar o nome de Deus praticando a lei da nova aliança em Jesus Cristo. E por isso temos que nos inclinar para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Entenda que se nós quisermos santificar o nome do Senhor, nós teremos que lutar contra o pecado e assim viveremos pela fé. Quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 15, versos 2 ao 4, vai dizer o seguinte: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Repare que parte do Cântico dos Vencedores aparece no capítulo 92 de Salmos. Veja que o salmista fala dizendo: Quão grandes são as obras do Senhor! Os vencedores louvarão ao Senhor, tendo harpas do Senhor Deus. O salmista diz para o Senhor derramar sobre ele o óleo fresco, e isso revela o derramamento do Espírito Santo sobre os fiéis ao Senhor Deus. O salmista ele prossegue falando que os ímpios nascem de geração a geração, mas os inimigos de Deus serão destruídos. O salmista continua dizendo que os olhos e os ouvidos dele irá ver e ouvir com alegria a retribuição do Senhor contra o mal que os inimigos fazem. Pois os justos do Salmos 91 irão contemplar o castigo dos ímpios, o castigo dos inimigos. E ainda o salmista fala a respeito do templo de Ezequiel no milênio,
porque o templo será estabelecido no Monte Sião, e lá os justos florescerão como a palmeira que está nos revelando a festa dos tabernáculos, e haverá longevidade de vida para as nações que restarem, e por isso haverá velhos das nações e do Israel segundo a carne. Em Salmos 93, versos 1 ao 5, vai dizer: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor está nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Em Apocalipse de capítulo 11, versos 15 ao 17, vai dizer: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O livro de Salmos, no capítulo 93, já começa falando sobre o reina o Senhor. Porquanto, do capítulo 91 ao 93, é mostrado que o povo de Deus, que será colocado debaixo das asas do Onipotente, guardados na grande tribulação, eles passarão pela grande tribulação, e depois da grande tribulação serão glorificados ao toque da sétima trombeta. E por causa disso, o Senhor Jesus passará a reinar sobre toda a terra. E por isso o salmista diz: Reina o Senhor. E quando a gente vai em Isaías de capítulo 24, versos 19 ao 20, o Senhor vai dizer: A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado, e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados no cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. O livro de Salmos continua abordando que o Senhor firmou um mundo que não se movimenta. E por que ele fala isso? Isso é falado porque no tempo do fim o mundo será atingido e cambaleará como um bêbado. O mundo será atingido por vários danos. E depois dos 7 anos, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, conforme diz em Mateus capítulo 24. Mas depois disso, o Senhor Jesus virá e restaurará todas as coisas. Em Isaías, capítulo 30, verso 26, vai dizer: A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. O Senhor, por boca de Isaías, diz que, embora o sol e a lua sejam afetados, ele anuncia que irá restaurar a lua e o sol, porque no milênio a luz da lua será como a do sol e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. E isso sucederá na volta de Jesus. O livro de Salmos, no capítulo 93, diz que o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Porque dos mares, irmãos, como diz em Apocalipse de capítulo 13, é dito que a besta do mar, ela se levanta do mar. E essa besta são governos malignos, mas a força do Senhor está acima dos mares. E mares ali representa nações, povos, línguas e nações, conforme diz em Apocalipse de capítulo 17. No Salmos 94, versos 1 a 8, vai dizer: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a perversidade. Esmagam teu povo, Senhor,
e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. E quando a gente vai, irmãos, no capítulo 11 de Apocalipse, versos 1 ao 2, vai dizer, o apóstolo João vai dizer: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. O salmista fala para o Senhor, Deus das vinganças, resplandecer, porque os perversos, na metade dos 7 anos, irão esmagar o povo de Deus. Veja que o apóstolo João, em Apocalipse, aborda o assunto a respeito do santuário, e que esse santuário, no átrio exterior, será pisado pelas nações durante 42 meses, que são os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Mas o que isso significa? Esse santuário, irmãos, é a igreja que será durante 3 anos e meio perseguida e esmagada pelas nações. Mas as nações não terão acesso ao átrio interior, porque o átrio interior é a alma dos cristãos. Contudo, o átrio exterior faz referência à nossa carne, e por isso a nossa carne sofrerá, porque somos o tabernáculo de Deus. E por isso o átrio exterior será dado às nações, e elas perseguirão o povo de Deus. No livro da lei, o tabernáculo de Moisés tinha o lado exterior e o lado interior. O lado exterior representa a carne do homem, mas o lado interior representa a alma do homem. Porquanto no lado exterior do tabernáculo se derramava o sangue de animais no altar de bronze. E por isso que a besta, que são reinos malignos e o anticristo, irá conseguir matar o povo de Deus. Ela terá autoridade para matar o lado exterior do fiel ao Senhor, mas não terá autoridade para ferir o lado interior do cristão, porque o próprio Cristo disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lago de fogo tanto a alma como o corpo. Em Apocalipse de capítulo 13, versos 3 ao 7 é dito: o apóstolo João ele vai dizer: então vi uma das cabeças da besta como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja que nessa parte, irmãos, está sendo provado que a igreja, que é o santuário de Deus, será pisada pelas nações durante 42 meses, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. E por isso que em Apocalipse de capítulo 13, diz que a besta irá perseguir a igreja por 42 meses. E esses 42 meses que aparecem em Apocalipse de capítulo 13 é os mesmos 42 meses que aparecem em Apocalipse de capítulo 11, que se refere ao período da grande tribulação. Nos Salmos 94, versos 8 ao 15, vai dizer: atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vocês, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. O salmista aborda que o Senhor não rejeitará a sua igreja e dará descanso para o homem que teme ao Senhor. E esse descanso, meus irmãos, é o 7º milênio da criação, onde o Senhor Jesus irá governar as nações. Veja que Paulo, na carta aos Efésios, tendo esses salmos na mente, ele usa as mesmas palavras que o salmista fala, porque Paulo diz: vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essas palavras são para as virgens nécias e para as virgens prudentes. O Senhor aconselha tanto os insensatos como os sensatos, porque deseja a salvação deles. E por isso ele diz que é para os insensatos serem prudentes, pois os dias são maus. E se permanecermos na prudência do Senhor até o fim, iremos entrar no descanso de Deus. Uma outra camada de revelação deste salmo é que o salmo vai dizer que o Senhor não rejeitou o seu povo. Veja que Deus não rejeitou o Israel segundo a carne, pois Deus tem promessas para eles. E Paulo, tendo isso em mente, escreveu Romanos de capítulo 11, onde afirma que Deus não rejeitou o seu povo, que é o Israel, segundo a carne. E quando a gente vai nos versos 16 ao 23 nos Salmos, capítulo 94, vai dizer: Quem se levantará ao meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a perversidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da perversidade, o qual forja o mal, tendo a lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha fortaleza e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua perversidade, e pela malícia deles próprios o destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. E quando a gente vai em Ageu no capítulo 2, versos 20 ao 23, vai dizer: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Repare que o trono de perversidade que o salmista vai falar é o trono da besta de Apocalipse capítulo 13. Mas o trono do anticristo e dos reinos malignos não se ajunta ao trono de Deus, porquanto o trono de Deus é trono de justiça, mas o trono da besta é trono de injustiça. E por isso o trono da besta se ajunta contra a vida do justo e condena o sangue do inocente. Mas o Senhor irá destruir a besta e derrubar o trono de Satanás, porquanto o Senhor fará abalar o céu e a terra quando Jesus voltar com poder e grande glória. Saiba que o trono dos reinos é o trono de Satanás que será derrubado no retorno de Jesus. Quando a gente vai no capítulo 95 de Salmos, versos 1 ao 11, vai dizer: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas de todos os montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as obras de minhas mãos. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. E quando a gente vai na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versos 1 ao 9, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O livro de Salmos, no capítulo 95, prossegue falando a respeito do descanso de Deus. O salmista fala que Deus é o pastor e prossegue dizendo que não é para endurecermos o nosso coração como os pais no deserto endureceram os corações deles, pondo o Senhor à prova, e por isso eles não entrarão no descanso de Deus. E esse descanso é o sétimo milênio da criação, onde o Senhor Jesus irá governar as nações. Porquanto a realidade do sábado, no livro da lei, é os 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. O texto diz que houve israelitas que endureceram os seus corações e por isso eles não entrarão no descanso do Pai. E esse endurecimento de coração está representado nas tábuas dos 10 mandamentos. Entenda que as tábuas de pedra apontam para o coração duro do homem que não obedece à voz do Senhor. Veja que o salmista fala sobre a voz do Senhor e a voz de Deus são os 10 mandamentos. Mas os pais israelitas desobedientes, pelo seu livre-arbítrio, não deram ouvidos aos 10 mandamentos e por isso não entrarão no descanso de Deus. Mas hoje ainda temos a oportunidade de entrarmos no descanso de Deus. No entanto, para entrarmos no descanso de Deus, nós temos que praticar a lei da nova aliança em Cristo Jesus, que são os mandamentos. Porque o apóstolo disse: Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E isso está na carta aos Romanos. E por isso, irmãos, temos que ouvir a voz de Deus para que entremos no sétimo milênio da criação. Porquanto resta o descanso para o povo de Deus. Saiba que se você tiver dúvidas a respeito da guarda da lei de Deus, veja o estudo que foi postado no canal que fala a respeito da salvação pelas obras. Lembre-se que quando eu falo para guardar os mandamentos, o sábado não precisa ser guardado para ser salvo, porque o sábado, meus irmãos, dos 10 mandamentos, aponta para o milênio do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vai para os Salmos 96, versos 1 ao 13, vai dizer: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Ele vem, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E quando a gente vai no livro do profeta Obadias, versos 1 ao 21, vai dizer o seguinte, no capítulo 1, verso 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Em Miqueias, de capítulo 4, versos 3 ao 4, vai falar que Jesus, que é o Senhor, julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará sua espada contra outra nação,
não aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos falou. E em Joel, de capítulo 3, verso 12, vai falar que o Senhor Jesus vai dizer, por boca de Joel, o seguinte: Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O salmista ele vai dizer que o Senhor Jesus virá julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E isso acontecerá no retorno de Cristo com poder e grande glória, porque Paulo fala que o Senhor Jesus há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino, conforme Paulo vai dizer na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. E o profeta Daniel, no capítulo 7, fala sobre o ancião de dias, que é o Senhor Jesus Cristo, o qual se assentará no trono de fogo ardente da sua glória, e por isso que o Senhor, por boca do profeta Joel, fala que irá se assentar no vale de Josafá para julgar todas as nações em redor. Veja que isso nos revela que o Senhor Jesus Cristo julgará as nações quando ele voltar com poder e grande glória. E os profetas vai nos revelar que a igreja também será julgada no tribunal de Cristo, mas a igreja glorificada irá governar as nações e não será condenada. E por causa disso, o reino será da igreja e do Senhor Jesus. O Senhor Jesus reinará sobre o mundo, conforme diz o salmista. O salmista fala que depois da volta de Cristo, o mundo será firmado para que ele não se abale, porquanto, como Isaías disse, antes de Cristo voltar, o mundo será abalado, contudo, depois que Cristo voltar, a terra será restaurada e nela se estabelecerá o reino de Deus, cujo reino é inabalável. E quando a gente vai para o Salmos 97, versos 1 ao 12, vai dizer: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos a iluminam a terra os vê e estremece, derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor justo e dai louvores ao seu santo nome. E quando a gente vai na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 3 ao 10, vai dizer o seguinte: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, porque a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, descanso, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Repare que Salmos prossegue falando sobre reina o Senhor, porque ao toque da sétima trombeta, o Senhor Jesus reinará sobre as nações debaixo dos céus. Saiba que em 2 Tessalonicenses é dito que o Senhor Jesus, quando voltar, ele vai dar descanso para o seu povo. E esse descanso se refere ao milênio. Mas aos inimigos de Deus, o Senhor Jesus tomará vingança, se manifestando com os anjos do seu poder em chama de fogo, e por isso que o salmista fala que adiante do Senhor Jesus vai um fogo que consome os inimigos em redor. E estes inimigos
de Deus sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Repare que, para entrarmos no descanso do Pai, nós temos que amar ao Senhor e detestar o mal, pois procedendo assim, nós entraremos no reino de Deus. Pois, se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E quando a gente vai para os Salmos 98, versos 1 ao 9, vai dizer o seguinte: Salmo: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Isaías, no capítulo 52, versos 8 ao 10, vai dizer: Eis o grito dos teus atalaias, o grito dos que vigiam. Eles erguem a voz juntamente, exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou ao seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Em Miqueias, de capítulo 7, versos 15 a 16, vai dizer: Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. O salmista, no capítulo 98 de Salmos, ele prossegue falando sobre o cântico novo dos 144.000 e sobre as maravilhas de Deus. Veja que o Senhor, por boca de Miqueias, promete fazer maravilhas como nos dias em que Israel saiu da terra do Egito. O Senhor irá fazer as suas maravilhas mais e mais. O Senhor irá levar o Israel espiritual para o deserto, por meio do seu braço glorioso, que é Cristo Jesus. E depois da grande tribulação, o braço de Deus será visto por todas as nações e manifestará sua salvação para a igreja. Veja que a casa de Israel, que são as 10 tribos, ela havia sido rejeitada no passado, contudo, através de Cristo, ela volta para o Senhor. E quando ela volta, ela é os gentios, os quais têm fé em Jesus Cristo. E por isso que quando Cristo voltar, ele dará a sua salvação para a casa de Israel, que são os gentios da fé em Jesus. E a casa de Judá, da nova aliança, que são os judeus que têm fé em Cristo, também terá salvação. E todos nós, judeus e gentios, unidos em Cristo, somos a casa de Israel, de 12 tribos da nova aliança. Porque na antiga aliança, antes da divisão das duas casas de Israel, as 12 tribos eram chamadas de casa de Israel. E por isso que, em Cristo, as 12 tribos do Israel espiritual são chamadas de casa de Israel, pois somos restaurados em Cristo. E no retorno de Cristo, as 12 tribos do Israel espiritual serão unidas literalmente. E por causa disso, a igreja será glorificada, pois esta é a salvação preparada para se manifestar no último tempo, conforme disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1. O Senhor Jesus, na sua volta, manifestará a justiça do Pai aos olhos das nações, e todas elas verão a salvação, o Yeshua de Deus. E por isso que o salmista fala que o Senhor Jesus vem para julgar o mundo com justiça. Em Salmos, no capítulo 99, versos 1 ao 9, vai dizer: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande, Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor, nosso Deus.
Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. E quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 11, meus irmãos, nos versos 15 ao 19, vai falar sobre o toque da sétima trombeta. Porque ao toque da sétima trombeta, o reino do mundo se tornará do Senhor, Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E vai dizer que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Veja que o salmista, no capítulo 99 de Salmos, ele prossegue falando sobre o reinado do Senhor Jesus sobre toda a terra. O salmista diz que o Senhor está entronizado acima dos querubins e que a terra será abalada. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao toque da sétima trombeta, a arca da aliança será vista, mas não será vista uma arca literalmente da lei de Moisés, porém será vista a realidade da arca da aliança. Saiba que a realidade da arca da aliança é o trono de Deus. E por isso que as nações irão ver o trono de Deus no santuário do Senhor. Entenda que as nações irão ver o trono de Deus conforme é revelado no sexto selo, em Apocalipse de capítulo 6. E o que acontecerá? Acontecerá relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E por isso que o salmista diz, abale-se a terra. Em Zacarias de capítulo 14, versos 1 ao 5, verso 9, verso 16 ao 19, vai dizer o seguinte: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres estrupadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Veja que no dia do Senhor, que é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. O Senhor Jesus será rei poderoso que ama a justiça e firma a equidade. Executará o juízo e a justiça em Jacó. O profeta Zacarias fala que o Senhor Jesus, no milênio, será adorado pelas nações, pois todas as nações que vierem contra Jerusalém no dia do Senhor terão que subir para Jerusalém de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor Jesus Cristo, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Portanto, meus irmãos, esse estudo está nos revelando o nome do Senhor. Veja que são profundas as palavras de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas palavras nos alimentam com o objetivo de prosseguirmos até o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Sabe que existe mais revelações que o livro de Salmos nos traz. E por isso devemos aplicar o nosso coração ao estudo das palavras dos profetas. Devemos prosseguir e conhecer ao Senhor, nosso Deus. Amém.